E aí, galerinha, vamos a mais uma parte então do desenvolvimento da nossa aplicação, que na verdade são dois aplicativos, né? Um é o servidor socket em Java utilizando MVC, que a gente já implementou então. E agora a nossa próxima etapa é então a criação do cliente socket em Java. Esse cliente ele vai ser então implementado para ele ter interface gráfica e poder visualizar aqueles dados que vão ser disponibilizados pelo servidor socket. Então, como primeira etapa, vamos criar o nosso projeto dentro do NetBeans. Novo projeto. Colocar bike cliente. Não vamos criar a classe principal ainda, vamos criar isso depois. Aqui um dos requisitos que a gente precisa ter as mesmas classes de domínio que a gente tem no servidor. Isso é um requisito básico. Então, precisamos das mesmas. Então, a gente precisa copiar as classes de domínio que a gente tem lá no nosso servidor socket. Então, eu acredito que dê para copiar o pacote aqui dentro do NetBeans. Deixa eu tentar aqui. Botão direito, copy. Clica o botão direito nos pacotes, cola, tá aqui. Modo domínio então igual. Então, nosso modo domínio ele tem que ser igualzinho as duas classes dentro dos programas, tanto do servidor quanto do cliente. Não pode ter atributo a mais, não pode ter nada diferente, né? Porque senão a conversão não consegue acontecer, a gente não consegue que a comunicação funcione de fato. Próximo, eu vou criar um outro pacote view. Nesse pacote view, então, eu vou criar uma tela. Então, vou criar um JFrame. Vai ser o meu form. Vamos colocar no form principal mesmo. Esse formuláriozinho, então, que ele vai ter. Agora que a gente tem nosso servidor rodando, aqui a gente vai ter que ter uma JTable para a gente conseguir ver os dados da nossa seleção, que nós já trabalhamos aí nos vídeos anteriores. Então aqui eu vou simplesmente colocar uma JTable aí ocupando toda a tela mesmo. Ok? Para não editar aqui na mão todo o conteúdo das colunas e de cada campo, né? Eu vou pegar e criar um table model. Então eu vou criar um outro pacote dentro da view. Vou chamar esse pacote de table model dentro da view. E aqui dentro eu vou criar uma classe chamada de bike table model. Esse table model ele vai ser responsável aí por mostrar as coisas numa JTable, tá? Então o que a gente precisa fazer para conseguir utilizar essa classe dentro da JTable e vincular as duas, essa classe aqui ela tem que estender abstract table model. Aí ele vai dar erro, né? Porque a gente precisa de alguns métodos por padrão aí implementados. Então é só clicar aqui no erro, clicar em Implement All Abstract Methods, que ele implementa todos os métodos abstratos obrigatórios. E aqui a gente começa a substituir por algumas coisas aí que a gente precisa, tá? Por enquanto eu vou deixar Not Supported Yet e vou colocar alguns atributos aqui que eu vou utilizar para conseguir implementar todos esses métodos em seguida. Então, o primeiro atributo aqui é um array list de bike. Fazer os imports aí. Droga. Desculpa, é tanto de bike aí quanto do array list. Lista bikes. Vou ter um método construtor. Esse método construtor recebe aí como parâmetro a lista de bikes, que a gente vai utilizar dentro da classe BikeTableModel. Aqui dentro, um dos métodos que precisa ser sobrescrito é o número de linhas que a gente tem. O número de linhas que nós temos, então, é o tamanho da nossa lista de bikes, né? O número de colunas que a gente tem. Vamos mostrar a coluna código da bike, nome, modelo da bike, o nome da marca e o valor. Então vão ser 4 colunas, né? Return 4. Aqui é lista bikes.get, não, lista bikes.size. Aí. Outra que a gente precisa mudar aqui é o método getValueYet, que retorna então o valor de cada célula, né?
o nosso i aqui, o i é o parâmetro, o i é a linha, né, que a gente está, e o i1 é a coluna. Então, para cada um deles, a gente precisa preencher com o seu respectivo valor. Tá? Então, a primeira coisa que eu faço aqui, eu vou obter a bike, baseado na linha que nós estamos. Então, lista bikes.get, na posição i. Então, obtive a bike. E agora, então, vou fazer um switch para ver qual coluna que eu estou. i1. E ir substituindo, então, cada uma das colunas, o número, né, correspondente, então, ao seu valor. Então, a minha coluna 0, case 0, eu vou retornar o valor de bk.getCodeBike. No case 1, vou retornar o modelo da bike. No case 2, vamos retornar a marca, né? Então, get marca.get nome da marca. E no case 3, retornar o valor da bike. E vou colocar um default, se por acaso no futuro eu mudar aqui para 5 colunas e esquecer de alterar aqui embaixo, é só colocar um default, então, retornando nenhum. Aí eu vou saber que eu esqueci de fazer alguma coisa. Outro método que pode ser implementado e sobrescrito é o método do nome da coluna, para saber em qual coluna que eu estou, né? Botando o nomezinho, código, modelo bike, nome da marca. Vamos tentar sobrescrever esse método. Override getColumnName, esse método aí. Aqui então eu recebo a coluna como parâmetro. O que na verdade aqui eu vou fazer, só dar um Ctrl C desse switch aqui. Ops. Aí, aqui vai ser o i, né? E aqui então é os nomes das colunas mesmo, é código. Ok. Outra, por enquanto seriam esses métodos aí. A gente pode implementar mais métodos depois conforme a gente quer interagindo com a nossa tabela, mas por enquanto a gente quer só mostrar dados, então são esses métodos aí que a gente sobrescreve. O row count com o número de linhas, o column count com o número de colunas, o get value add para dar o valor de cada célula e o get column name é para dar o nome de cada uma das colunas que a gente está exibindo. Tá? Esse bike table model a gente vai utilizar aqui dentro do nosso formulário, dentro dessa JTable. Então, dentro da JTable, na verdade, dentro desse formulário aqui, vamos no código-fonte dele. Eu vou declarar um método. Eu vou chamar um método depois do init components, que é o método que vai atualizar a tabela, né? Então, atualiza tabela, que é, na verdade, buscar os dados e mostrar na tela. Então, esse método aqui ele dá erro porque ele não existe, então eu vou implementar ele, private void atualiza tabela. O que esse método faz? Esse método, então, ele tem uma array list de bikes aí que a gente tem que buscar, né? Lá no servidor essa array list de bike. Então, lista bikes, a gente ainda não tem isso, né? A gente não sabe de onde buscar ainda porque essa implementação ainda precisa ser feita. E aí nós vamos criar aqui fora do método atualiza tabela, vamos criar um private bike table model, chamar de bike model, igual a, nem vamos criar ele aqui, vamos criar ele aqui dentro. Ali em cima foi só para declarar e eu poder acessar ele em outros lugares também, né? Vamos criar então o nosso bike model, igual a new bike table model, e aí eu preciso passar a lista de bikes como parâmetro. Como essa lista ainda não existe, né, então a gente ainda vai ter erro aqui. E no final, então, eu tenho que atualizar, tenho que dizer para a minha JTable que o modelo dela, setModel, é o modelo da bicicleta que foi criado. Então esse método é chamado logo que ele inicializa esse formulário. Próximo passo, a gente tem que agora criar uma classe responsável por fazer a conexão aí com o nosso servidor, né?
Então vamos a essa nossa próxima etapa. Deixa eu só anotar as etapas anteriores aqui. Nós pegamos as classes de domínio, criar um formulário com JTable, criar classe Table Model. E agora então o nosso próximo passo é a gente fazer a conexão aí com o servidor e conseguir buscar esses dados e mostrar na tela, né? Então até a próxima etapa.